uma mensagem que todos deveriam estar aqui, que nós falamos o que acontece após a morte, o que acontece com o corpo, o que acontece com a alma. E pena que você não veio, e foi muito proveitoso, pelo menos eu achei, e por isso eu vou pregar de novo. Amém? Eu pelo menos achei muito interessante o assunto. Vou ver se dá tempo da gente falar todo o assunto. E eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 13. Amém? Vamos lá. O tema da mensagem é o consolo da sua vinda, ou o consolo da volta de Cristo, porque Ele vai voltar. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Amém. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiam. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Esse é o consolo da nossa alma, que um dia, quando Cristo voltar, ou quando nós encontrarmos com Ele, nós estaremos, quando encontrarmos com a morte, que o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo do homem, infelizmente nós vamos ter que encontrar com ela. Amém? E ninguém gosta de ouvir essa palavra morte, porque inflige perda, mas a gente tem que aprender a entender que com Deus a sepultura não é o último estágio da vida do homem. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 15: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o grande questionamento da sociedade, da humanidade, é se existe vida após a morte. Pergunta para o seu irmão: existe vida após a morte? Amém? E esse é o grande questionamento: se realmente existe vida após a morte, o que vai acontecer após a morte? Por que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a ceia. Hoje é ceia, e Santa Ceia fala da morte e da ressurreição de Cristo. Então nós vamos entender que existe vida após a morte. É uma pergunta, é um questionamento que a humanidade tem feito e tem procurado resolver esse enigma da morte e da vida no além. Os filósofos, eles se esforçam para encontrar uma resposta. Os espíritas tentam comunicar-se com os que já morreram. Os cientistas, eles investigam experiências de pessoas que afirmam ter morrido e voltado a viver. Essa é uma pergunta que os cientistas tentam responder, os filósofos, os espíritas, os estudiosos, e muitos não conseguem porque eles buscam a resposta em lugares errados, de forma errada. E neste texto, em apreço do texto ao qual nós lemos, o apóstolo Paulo ele responde essa pergunta nesse capítulo: se existe vida após a morte. Por quê? O mundo pagão da época de Paulo, do tempo de Paulo, eles não tinham esperança de vida após a morte. Então o mundo pagão da época de Paulo, eles não tinham coisa alguma que lhes servisse de garantia de vida após a morte. E Paulo, quando ele escreve esse texto, ele escreve aos cristãos de Tessalônica. Ele está escrevendo porque os cristãos de Tessalônica estavam preocupados com os entes queridos deles que haviam falecido, e eles estavam se perguntando: e se o Senhor voltasse, o que seria feito dessas pessoas?
E eles também se perguntavam: os que estiverem vivos quando Cristo voltar, eles vão ter algum privilégio em relação àqueles que faleceram? Então Paulo, nesse texto aqui, ele responde esses questionamentos. Então quem sabe você se pergunta: se eu morrer, quando eu morrer, eu vou encontrar aqueles que já morreram da minha família? Você já se perguntou isso? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele responde a esses questionamentos. E Paulo, ele responde essas perguntas baseado em alguns consolos aqui em 5 fatos da palavra de Deus. Mas antes eu quero trazer alguma coisa que eu separei aqui para você entender o que eu quero falar. Vamos ver se vai dar tempo, porque no culto de quinta-feira a gente cantou só 2 musiquinhas. Onde estão os mortos agora? Mateus, a câmera. Onde estão os mortos agora? Existe vida após a morte? Existe ou não existe? Existe. Amém. Vai lá. Primeira coisa que você tem que aprender, que você tem que entender dentro da palavra de Deus, que não existe purgatório. O que é purgatório? A Igreja Católica ensina que o purgatório é um lugar para onde a alma vai depois da morte. Diz que a alma tem que ir para ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Só que a Bíblia diz nesse texto de Isaías 53 que Jesus sofreu pelos nossos pecados, para que nós fomos livres do sofrimento. Esse ensino ele é herético, é uma heresia, porque ensina que o homem, depois de ele ter morrido, ele tem uma segunda chance de salvação. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vindo o juízo. Então, esse ensinamento que às vezes nós fomos ensinados de que após a morte a alma vai para um purgatório, onde ela vai passar por um período de purificação, como se fosse uma segunda chance, não existe. É por isso que nós temos que buscar a Deus enquanto nós temos vida, porque o texto diz: enquanto aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo. Então, logo após a morte, nós vamos esperar o juízo de Deus. Então, não existe uma segunda chance após a morte. Amém? Não existe outra forma de purificação de pecado, a não ser enquanto estivermos vivos e cremos no sacrifício de Cristo, porque Ele pagou os nossos pecados, Ele sofreu no nosso lugar. Então, não existe purgatório. Amém? Deu para você entender? Próximo. Outra coisa que precisamos entender: não existe reencarnação. Segundo a teoria da reencarnação, nós devemos reencarnar para evoluir espiritualmente e corrigir os erros da nossa vida passada. Mas como eu vou mudar algo que não lembro mais? Cada vez que vivo e cometo novos erros, terei de reencarnar eternamente? Onde estão as pessoas evoluídas? O que já encarnaram muitas vezes? Novamente, está escrito: não há sequer uma pessoa justa. Jesus prometeu que o nosso espírito terá uma única vida plena junto de Deus. E eu provo para você, dentro da palavra de Deus, que não tem como reencarnar a pessoa, voltar em outro corpo de outra pessoa, numa outra época. Abra para você ver em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Amém? Eclesiastes 9, verso 5. Pastor, aquela primeira é o quê? Onde é a classificação bíblica dela? Pequenininha, Romanos? Isso, essa aqui? Isso. Está escrito: não há sequer uma pessoa justa, Romanos 3,10. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer que faça o bem. Por isso que não tem como reencarnar, porque todos somos pecadores. O texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, fala que não tem como. Ele refuta essa teoria de que a pessoa morre e ela vai voltar, retornar novamente. Eclesiastes 9,5 diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Vou ler novamente, preste bem atenção. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aqui também a gente pode ver
E não tem como você ir em um determinado local para você ouvir um recado de uma pessoa que morreu, dizendo: olha, a pessoa mandou um recado para você. Olha o que diz aqui o texto: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Então, se você foi enganado, que alguém disse assim: olha, fulano de tal, que morreu há muito tempo, mandou um recado para você, dizendo que está tudo bem com ele, eu digo para você que é mentira e é demônio. Amém? Então, não existe reencarnação. Porque como que você vai reencarnar para evoluir e corrigir os erros da vida passada? Mas como que eu vou mudar algo que eu não lembro mais? E cada vez que nós vivemos, nós vamos cometer novo erro. Então nós vamos ficar reencarnando a vida inteira e nunca vai ser uma pessoa perfeita e uma pessoa santa e sadia. Porque se não acreditar no sacrifício de Cristo, não tem como. Então na vida passada você não foi um rei nem uma rainha. Amém? Porque não existe vida passada, é só uma vez. O homem está destinado a nascer uma vez e morrer uma vez. É a lei de Deus. Próximo jovem. Então nós vamos ver a diferença. São nomes difíceis de entender: Sheol, Hades, Tártaro e Guiena. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Conta a história de Lázaro, rico e pobre. Não é Lázaro, irmão de Marta e Maria. Amém? Lucas 16, 19. Eu vou correr por causa do tempo. Havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Olha aqui, o morto não volta. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui um era rico, o outro era mendigo, os dois morrem e os dois vão para um lugar. Então nós vamos aprender aqui a diferença desses termos: Sheol, Hades, Tártaro, Guiena. O Hades aqui não é o sul não, tá bom? Não é o Hades não, o Hades vai. No Antigo Testamento, o mundo dos mortos é chamado Sheol. Sheol pode ser traduzido como sepultura, inferno, morte. Não pode ser confundido com abismo ou lago de fogo. Então, no Antigo Testamento, o mundo dos mortos era chamado de Sheol. Vamos lá. No Novo Testamento, a palavra no Novo Testamento para o mundo dos mortos é Hades. Hades e Sheol não são a mesma, não é inferno. Sheol e Hades é um lugar temporário. Inferno é uma habitação permanente de punição eterna. Tártaro, mais profundo abismo do Hades. Guiena, a palavra do Novo Testamento para o lugar permanente dos mortos. Então, Hades e Sheol tem uma grande diferença entre inferno. Amém? Então a pessoa, quando ela morre, ela não vai direto para o inferno, ela vai para o Sheol ou para o Hades. É um lugar temporário, é como se
Sheol e Hades é o lugar que todos aqueles que partiram desta vida, tanto os crentes quanto os descrentes. Descrição do Sheol. Sheol é o lugar para onde existem os mortos, um lugar para a alma. Isso é no Antigo Testamento, então não vou explicar. Um lugar para os ímpios e para os que se esquecem de Deus. Piedoso Jacó esperava ir para lá, Davi esperava ir para lá, todos os homens irão para o Sheol. Assim parece que o Sheol é o lugar para onde ambos justos e ímpios irão imediatamente após a morte. Mas se é um lugar de sofrimento, para que eu vou para lá? Não é? Mas passo próximo. Então, 3 compartimentos existem no Hades, ou Sheol: seio de Abraão, grande abismo e lugar de tormento. Amém? O texto aqui dá a entender que a pessoa, tanto o rico quanto o pobre, tanto Lázaro como o mendigo, eles tinham consciência do que estava acontecendo. Então a pessoa que ela morre, ela tem consciência do que está acontecendo, porque o texto aqui dá a entender que um teve sede, e ele pediu que uma pessoa olhasse a língua dele, porque ele estava em grande tormento, em grande sofrimento. Então quando a pessoa morre, ela tem consciência do que está acontecendo com ela. Amém? Seio de Abraão é o compartimento mais agradável no Hades, é o paraíso do Antigo Testamento, para ir às almas dos justos imediatamente após a morte. Então, quando a pessoa morre, no Antigo Testamento, ela ia para o seio de Abraão, era como se fosse um paraíso. Grande abismo é um abismo intransponível através do qual os homens podem olhar e se comunicar, mas não podem atravessar. Vendo? Eles podem olhar, se comunicar, mas não podem atravessar. Então não tem como eu morrer, eu não estou gostando desse lugar aqui não, vou passar para lá. Não tem como. É por isso que a vida tem que ser aproveitada. Há uma fenda que separa o crente e o descrente, há um conforto, outro no sofrimento. Esse grande abismo não tem fundo, e pode ser onde o diabo será lançado por ocasião da volta de Jesus. O homem rico está consciente dos seus erros. Verso 23. Olha aí para você ver. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. Ele tinha consciência de que ele tinha morrido, de que ele estava em sofrimento, em grande tormento. Amém? Próximo. Lugar de tormento. O homem rico chamou o Hades de lugar de tormento, indicando que é um lugar real, não meramente um estado de existência. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Parece não haver um estado intermediário. O crente vai, o descrente vai imediatamente para o lugar de tormento. Então não existe um estado intermediário como a reencarnação e o purgatório afirma. Não existe um lugar intermediário, vai direto, morreu, acabou. Sofrimento ou vida em paz. Amém? Não existe um lugar intermediário onde você vai ter uma nova chance de você recuperar. Não, é em vida. Enquanto você tem vida, vive em santidade para agradar ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque depois da morte não vai ter como mais consertar os erros. É em vida. Amém? Por isso temos que pedir perdão todos os dias por causa dos nossos erros e pecados. Amém? Próximo. Aqui, apaga a luz aí, Rochinho, por gentileza. Aí no canto aí, ó. Abre a porta aí para ela, Marcos. A da frente aqui. Isso, ótimo. Então, aqui, a gente pode ter um exemplo bem claro de como é esse acontecimento. Do lado de lá é o lugar de tormento, onde os descrentes, aqueles que não se converteram, aqueles que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, elas vão diretamente para lá. É o compartimento onde eram lançadas as almas dos ímpios quando elas morrem. O abismo é o que faz separação entre os ímpios e os santos. Será também onde Jesus prenderá Satanás por 1000 anos. Tártaro é a parte mais profunda do abismo. É lá que estão aprisionados os anjos caídos, mais perigosos para o dia do juízo. Do lado de cá, seio de Abraão, compartimento onde jaziam as almas dos que morreram em Cristo. Por que jaziam? Porque hoje
no Antigo Testamento era dessa forma. Hoje, Novo Testamento, nova aliança, o sangue de Jesus rasgou o véu e nós temos acesso ao Senhor. Hoje, quando a pessoa morre, crente, ela não vem para cá mais. Quem morre descrente continua indo para lá. Só mudou os que são salvos em Cristo. Por quê? Próximo. Libertação do Sheol Hades. Após a morte e ressurreição de Jesus, os crentes da área da igreja não têm mais que ir para o Sheol Hades, pois estão habitando com o Senhor que está no céu. Essa mudança aconteceu quando Jesus foi para o paraíso. Efésios 4, 8 ao 10 revela que o paraíso não está mais localizado no Hades, mas foi levado por Cristo para o céu. Isso indica que o crente agora vai para o céu, onde se reúne com os santos do Antigo Testamento. Significa que o compartimento paraíso do Hades agora está vazio. Volta aí, meu filho. Esse lugar hoje ele está vazio. Não tem crente nenhum lá mais. Esse lugar aqui continua indo gente para lá. Por quê? Abre Efésios capítulo 3, passa para o próximo. Não. 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 8 a 10 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os homens, a fim de encher todas as coisas. Então Cristo foi lá no seio de Abraão, volta, e pegou os santos e levou para junto de si. Próximo slide. Mostra. Aqui, mundo dos vivos. A pessoa está viva, alma, corpo e espírito. Ela morre, sepultura. Depois da sepultura ela viria para cá, que é o Sheol Hades. Ela viria para cá para esperar julgamento. Mas você percebe que tem uma seta que leva para o atual céu. E aqui está escrito Efésios 3, 8 a 10. Então quando nós vivemos, morremos, éramos levados para cá, para o seio de Abraão, mas Cristo veio e nos resgatou e nos levou para o atual paraíso. Então a pessoa, quando ela morre, ela é levada diretamente para o céu. Aqui as pessoas que morrem sem Cristo, elas continuam em tormento, elas continuam em sofrimento, mas elas estão aguardando julgamento. Elas vão ser julgadas no trono branco. Então a gente tem que aprender que não tem como nós termos uma segunda chance, senão aqui enquanto estivermos vivos. Amém? Próximo, meu filho. Porque os santos do Antigo Testamento não foram direto para o céu, por causa da insuficiência da expiação dos seus pecados. No Antigo Testamento os pecados eram temporariamente cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de um animal não era suficiente para purificar de uma vez por todas os seus pecados. Jesus fez o sacrifício final pelos pecados do mundo. Então foi Cristo que nos tirou e nos levou para o céu. Agora nós vamos entrar na mensagem. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Amém? É só para você entender mais ou menos como funciona. E Paulo aqui, como eu disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele está explicando aos cristãos de Tessalônica que estavam preocupados quando Jesus fosse voltar, o que acontecia, e muitas vezes a gente não se preocupa com isso. A gente muitas vezes se preocupa só com calçar, vestir, com o cotidiano. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja do Senhor e a sociedade, a humanidade em geral, elas têm preocupado só com hoje e não se preocupa com a eternidade. Eu aprendi uma vez pregando sobre justificação, que nós temos que viver bem, mas também nós temos que morrer bem. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a salvação da própria alma? Então nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. E Paulo aqui, ele dá alguns consolos para a igreja de Tessalônica. O primeiro consolo que ele traz para a igreja de Tessalônica é ressurreição. Os mortos voltarão à vida. Porque ele prega a doutrina da ressurreição, porque a grande esperança dos gregos era livrar-se do corpo, mas a gente vê que eles não desejavam
ressuscitar. Eles não desejavam viver novamente. E quando Cristo voltar, Ele vai dar ordens. A Bíblia diz que Ele vai dar ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não significa que Ele vai reconstruir os corpos, pois a ressurreição não é uma reconstrução. Quando os mortos voltar à vida, os cristãos eles vão receber um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Então não é que Deus vai pegar o corpo que morreu, que apodreceu, e vai construir um novo corpo físico e carnal. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que os cristãos eles vão receber um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Aqui ressurreição não é reconstrução. Amém? E 3 sons vão ser ouvidos. E quando Jesus voltar, se você não ouvir esse som, eu e você estamos enrolados. O que vai acontecer? Quais sons vão anteceder a volta de Cristo? 3 sons farão parte da ressurreição. Primeiro deles, o brado de Cristo, ou seja, a ordem de Cristo. Segundo, o som da trombeta. Depois, a voz do arcanjo. Primeiro, Jesus ele vai dar uma palavra de ordem, como ele fez com Lázaro fora do túmulo. João 5,28 diz: os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então quando Cristo voltar, ele vai dar uma voz, como ele vai dar um brado, como ele deu em João 11,43, quando ele chama Lázaro para fora do túmulo. O que ele disse? Lázaro, vem para fora. E quando Cristo voltar, os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Então aqueles que já morreram, eles vão voltar à vida. Vai haver uma ressurreição, não do corpo carnal, mas um corpo glorificado pelo Senhor. Amém? E outro som que vai acontecer, as trombetas, elas eram tocadas para declarar guerra e anunciar ocasiões e épocas especiais. Então quando as trombetas tocar, se você não ouvir ela, está enrolado. Eu pregando uma vez sobre isso numa determinada igreja, irmão, eu acho que eu já contei isso aqui, mas se encaixa. Ele morava numa descida perto de uma rodovia e tinha muitos caminhões, aquelas carretas. Quando eles freiam, elas fazem um barulho do freio, né? As pastilhas prendendo ali o disco do freio, um barulho muito estridente, muito alto. E ele disse que acordou assustado com aquela freada de carreta, e ele pensou consigo. Ele levantou assustado, ele pensou: meu Deus, eu pensei que eram as trombetas tocando e eu tinha ficado. Então é mais ou menos isso, nós temos que ser sóbrio, amém? Estar apercebidos quando a trombeta tocar. E outra coisa é a voz do arcanjo. O único arcanjo mencionado na Bíblia é Miguel. Ele ministrava a Deus de forma especial a Israel. Só que de acordo com a Bíblia, há mais de um arcanjo. Por isso não se sabe ao certo se a voz que vai se ouvir é a voz do arcanjo Miguel. Então a doutrina da ressurreição, ela garante que a morte não é o fim, a sepultura não é o final. Então preste atenção nisso aqui: o corpo adormece, mas a alma vai para junto do Senhor. Então o corpo vai adormecer. Quando Cristo voltar, ele trará a alma consigo, ressuscitará o corpo em glória e unirá o corpo em alma e a alma em um único ser que desfrutará da sua glória para sempre. Então o corpo está adormecido, a alma foi levada para o atual paraíso, para o céu. O corpo está adormecido. Quando Cristo voltar, ele vai trazer consigo a alma, vai ressuscitar o corpo em glória, vai unir o corpo e a alma em um único ser que vai desfrutar da glória de Deus para sempre. Então quando Cristo voltar, ele vai pegar o nosso corpo, vai transformar esse corpo, vai trazer a alma que ele levou e nós vamos ressuscitar se estivermos mortos. Amém? Porque ressurreição fala daqueles que já morreram. Ok? Então você tem que ouvir a voz, tem que ouvir o som da trombeta, tem que ouvir o brado de Cristo. Outro consolo que Paulo da igreja de Tessalônica, ele fala de arrebatamento. Os cristãos vivos vão ser levados, serão levados, porque os mortos eles vão ser ressuscitados,
mas os vivos, eles vão ser levados. O termo arrebatamento vem do latim rapto, que significa agarrar, levar embora. Amém? Então, quando você ouvir a palavra arrebatamento, é como se fosse um rapto, é levar com força, agarrar e levar embora. E nós vamos ver aqui alguns significados do termo arrebatado. Segundo Atos 8,39, significa pegar rapidamente. A Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos, vai ser muito rápido a volta de Cristo. Por isso que nós temos que viver cada momento com a expectativa de que Cristo vai voltar. Nós temos que viver hoje como se hoje fosse o último dia, como se Cristo fosse voltar hoje. Ele não voltou hoje, amanhã nós temos que ter essa mesma expectativa de que Cristo há de voltar e vai levar aqueles que estão vivos. Amém? Muitos de nós estão desapercebidos, e quando nós ficamos desapercebidos, nós não ficamos sóbrios. Pedro exorta a igreja em 1 Pedro 4,7 que nós temos que ser sóbrio. Sóbrio é aquele que percebe os perigos que estão à sua volta. Sóbrio é aquele que está preparado. Você já percebeu a pessoa que se embriaga? Ela não consegue ver o que está acontecendo, ela não recorda, ela faz coisa que não deve ser feita, ela fala coisas que não devem ser faladas. Então é por isso que a Bíblia exorta a mim e a você a ser sóbrio. E como eu disse na quinta-feira, é só olhar para os sinais da volta de Cristo. Esses dias atrás, eu vi um noticiário, a mãe fala para o atual namorado matar o filho. Vê se tem cabimento um negócio desse. Eu vi esses dias a filha manda matar o pai porque o pai corrigiu e deu uma surra nela. Mandou matar o pai. Então é cumprimento de profecias bíblicas. Pai mata filho, filho mata pai. É só ler Mateus capítulo 24. É só você olhar para as doenças que tem no mundo. Doenças como que antigamente não existia, como eu disse na quinta-feira. Na sua época de infância e de juventude havia uma doença chamada dengue, zika e chikungunya? Não tinha. Foi criada. Então a gente pode perceber guerras. É só você olhar rumor de guerra. O Trump manda os navios dele lá para a Coreia, por tal do... como é que é o nome? Ah, um nome difícil lá, né? Kim Jong-un, é isso aí, né? Kim Jong-un, é isso aí. Aí rumor de guerra, aí todo mundo fica preocupado. Terceira Guerra Mundial, rumor de guerra, está na Bíblia. Guerra, olha para a Síria, olha para a África, fome, peste. Então são princípios, anúncios de que Cristo vai voltar. É por isso que nós temos que ser sóbrio, estar atento, preparado, prestando atenção no que está acontecendo. Quando vai acontecer ninguém sabe, mas nós temos que aprender que no arrebatamento nós vamos ser pegos rapidamente, vai ser um piscar de olhos. Você já piscou, não piscou? Você já parou para pensar que a gente não para ver quantas vezes a gente pisca? É muito rápido que a gente não percebe. E assim vai ser. A Bíblia também diz que quando Jesus voltar vai ser como um ladrão. De noite o ladrão avisa quando vai assaltar alguém. Você já recebeu um e-mail dizendo assim, ó, tal dia, tal hora eu vou te assaltar. Então não é assim que funciona. Então arrebatados aqui significa pegar rapidamente. Outro termo para o arrebatado, tomar a força. Será que Satanás vai impedir com que eu e você deixemos a terra? Será que Satanás vai, no arrebatamento, ele vai segurar assim e falar, não, você não vai? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse termo aqui, tomar a força, dá a entender que alguns vão estar tão apegados ao mundo que eles precisarão ser literalmente levados à força, como Ló, sendo livrado de Sodoma, foi salvo por um triz. Então tem muito crente que ele não quer ir para o céu, mas Deus quer levar ele para o céu. Tem muita gente que ele prefere viver aqui na terra, viver a carnalidade, viver o que agrada à carne. Ele não quer ir para o céu. E aqui tomar a força dá a entender que alguns vão estar tão apegados que vão ser preciso literalmente ser levado à força. É um absurdo, porque a nossa esperança de vida eterna está em Cristo. É um absurdo eu servir a um Deus simplesmente
simplesmente por aquilo que Ele pode dar. E nós estamos vivendo essa geração onde a igreja muitas vezes busca o Senhor não por aquilo que Ele pode dar como vida eterna, mas busca a Deus pelos benefícios. Então não é assim. Então tomar a força. Ló, ele foi livrado de Sodoma, foi livre por um triz. Deus está destruindo Sodoma, pedra de fogo caindo do céu, e Ló não está aqui olhando para trás. A mulher de Ló, diz a Bíblia que ele olhou para trás, ela olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. É por isso que Jesus disse assim: aquele que quer me seguir, que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. E nós vivemos um povo onde quer servir a Deus olhando para trás. Paulo disse: esqueça e prossigo. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa maior, melhor, e muitos de nós temos, quem sabe Deus tem que tomar força. Vamos, o mundo está acabando, é arrebatamento, a trombeta tocou, vamos. Mas muitos vão ser tirados à força, levar para outro lugar. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi para preparar um lugar para nós. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros no mundo. A nossa verdadeira cidadania está no céu. Porque Paulo disse em Filipenses capítulo 3, o verso 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do céu. Do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então somos peregrinos, somos estrangeiros no mundo. Nosso lugar não é aqui. Fala para o seu irmão: o seu lugar não é aqui. Amém? E Jesus, Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Quem sabe você está com medo, né? Falando de morte, falando de ressuscitar, de arrebatamento, mas é real. Como eu disse na quinta-feira, o pastor, se não me engano, Paul Washer, ele disse assim, e o que ele falou eu concordo. Ele diz assim: olha, a maioria de nós aqui, daqui 50, 60 anos, não vamos estar vivos. Não vamos. A maioria de nós vai estar morta daqui 50 anos. É ou não é verdade? E a pergunta é: morrer, quando morrer, vai para onde? Ah, pastor, eu vou para o céu. Será? Você tem convicção da sua salvação? Você crê no sacrifício de Cristo? Tem gente que ainda tem dúvida até hoje. Se você ainda tem dúvida, é porque ainda há alguma coisa errada na sua alma que precisa ser transformada. Então Cristo, Ele vai nos levar para outro lugar, porque Ele preparou um lugar para mim e para você. Outra coisa que a Bíblia fala do termo arrebatado: livrar do perigo. Trata-se de uma indicação de que a igreja será levada antes da tribulação, antes da grande tribulação que vai acontecer na terra. A grande pergunta é: os incrédulos, o mundo incrédulo, vai perceber esse acontecimento? A trombeta tocando? Eles vão ouvir o brado, eles vão ouvir a trombeta, eles vão ouvir a voz do arcanjo, porque vai ser muito rápido. E a Bíblia diz que nós temos que ser espirituais e não carnais. O carnal não discerne as coisas de Deus. O espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Quando Deus fala com ele, ele entende que é Deus falando com ele. E muitos, por ser carnal, Deus fala, ele não consegue atentar, a prestar atenção. E será se vão ouvir? Porque esses sons, eles se referem ao povo de Deus. Por isso é improvável que os incrédulos ouvirão esses sons. Se eles porventura conseguir ouvir, eles vão ouvir sons sem sentido. João 12, 27 e 30. Abra aí. João 12, 27. Acharam? Agora meu coração está perturbado. 12, 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai,
salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Preste atenção agora. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinham trovejado, outros disseram que um anjo tinha falado. Então Jesus ouviu e entendeu e percebeu que era a voz de Deus. Mas a multidão que rodeava Jesus, eles disseram assim: a multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Então o que está acontecendo nos dias de hoje? A palavra tem sido pregada, só que muitos não têm atentado, não têm apercebido. Muitos de nós estamos como a igreja, a sociedade, está como nos dias de Noé. Diz a Bíblia que nos dias de Noé construía a arca, ninguém acreditava, zombavam de Noé, e a Bíblia diz que veio o dilúvio. Então a palavra está sendo pregada, e pela palavra está sendo pregada, nós temos que atentar e perceber que ela é digna de confiança. Amém? Nós temos que aprender que milhões de pessoas vão desaparecer instantaneamente, e vai haver confusão e vai haver preocupação. Eu disse na quinta, imagina você estar no avião e os dois pilotos do avião é crente, e vem um arrebatamento. O que vai acontecer com o avião? A não ser que tenha um outro piloto no avião. Imagina você estar no ônibus e o motorista do ônibus é crente. Imagina você estar na mesa de cirurgia e o médico é crente. Fala assim: nós vamos os dois para o céu. Amém? Fala assim: nós vamos os dois para o céu. Isso é só para você, quem sabe, ficar aí: será que vai acontecer? Eu vou morrer com o avião cair. Não, você vai para o céu, porque você ouviu a voz, você ouviu o Senhor falando com você. Então muitas pessoas desaparecerão de forma instantânea, vai haver confusão, vai haver preocupação. Quando fazia essa mensagem no livro de onde eu tirei essa pregação, o autor disse que eles estavam num certo evento da igreja deles. Eu entendi que era como se fosse um retiro, um acampamento, e eles fizeram, vamos dizer assim, uma pegadinha com o dono da chácara, do local lá onde eles estavam acampados. O dono do imóvel sai, e ao retornar ele encontra roupas no chão, fogão ligado, rádio ligado, só que ele não encontra ninguém, eles se esconderam. E na hora que ele chega no acampamento, eles combinaram de alguém ligar para ele e dizer assim: nossa, sumiu todo mundo, o que aconteceu? Imagina, se alguém faz uma coisa dessa com você. Se alguém entrasse aqui com uma arma agora, ou com uma faca agora, dizendo assim: nega Jesus, senão você morre. O que você ia fazer? Ia preferir a vida na terra ou ia preferir a vida eterna? É uma coisa a se pensar, não é verdade? Porque se negarmos a Deus, Ele vai nos negar. Então o Senhor, Ele quer nos livrar do perigo. Outra consolação que Paulo traz nesse texto: encontro. Os cristãos estarão para sempre com o Senhor. Diga amém. Amém. Então quando você morrer, eu e você vão estar para sempre com o Senhor. E se estivermos vivos, nós vamos ser levados vivos e vamos estar com o Senhor para sempre. O termo traduzido por encontro tem o sentido de encontrar com alguém da realeza, uma pessoa importante. Aqui na terra nós caminhamos pela fé, mas nos ares, quando nós encontrarmos com o Senhor, nós haveremos de vê-lo como Ele é. Quando nós vermos o Senhor, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. E Jesus, Ele orou para que nós um dia viéssemos a compartilhar da sua glória. E todo esse sofrimento que a sua alma carrega, a Bíblia diz que vai ser transformado em glória quando encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Alguém disse que Deus não desperdiça nem o sofrimento. Esse sofrimento que às vezes abate a sua alma, não se preocupe, Deus tem um propósito nele. Ele vai ser transformado em glória e nós nos encontraremos com o Senhor. E vai ser para sempre, porque Jesus disse: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém?
No arrebatamento, agora nós vamos ver a pergunta. Abra lá em 1 Tessalonicenses de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Verso 17. Quem aqui já perdeu alguém? Alguém de sua família morreu? Todo mundo, né? Um dia. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então esse termo aqui, estaremos juntamente com Ele, é uma declaração de encorajamento. Por quê? Porque no arrebatamento nós vamos encontrar com amigos e ente querido. Por quê? Porque a morte, ela separa, mas Cristo reconcilia. Então a gente tem que aprender que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, Ele restituiu a sua mãe. Então Cristo ele tem o ministério de reunir famílias que foram separadas pela morte. Então a gente tem que aprender que, sem dúvida, nós vamos reconhecer uns aos outros na glória. Agora a grande pergunta é, isso eu não falei na quinta-feira, se nós, olhe para mim, se nós em vida não estamos conseguindo viver junto um com o outro, porque hoje em dia cada um por si, Deus por todos, não é verdade? Hoje em dia ninguém quer compromisso, hoje em dia ninguém quer estar próximo um do outro. Hoje em dia a maioria das pessoas, elas preferem andar sozinhas, estarem sozinhas, eu e minha família só, não reúne. Eu me lembro de uma vez que a gente foi para uma determinada chácara, e quando a gente combinou, eu falei, então vamos. Aí alguém pegou e disse assim, então vamos, pastor, mas vamos só nós aqui, ó. Só nossa turminha aqui. Eu falei, mas está errado. Eu sou pastor de igreja, eu vou para um lugar e vou levar só uma turminha, só um pouquinho. Então onde eu for, quando tiver alguma coisa da igreja, todo mundo tem que participar, não é verdade? Todo mundo tem que participar. Então quando nós formos, nós temos que aprender a ter comunhão. Então, sem dúvida, nós estaremos uns com os outros na glória, porque o destino é o mesmo. Estamos no mesmo lugar, o mesmo Deus, o mesmo céu. Amém? Então a morte é um fato da vida. Só escaparemos dela se estivermos vivos quando Cristo voltar, porque é o último inimigo do homem. Se ainda estivermos vivos, nós vamos escapar da morte. Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Você vê como é o negócio, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Espero, creio eu, que quando Cristo voltar nós estejamos vivos. Mas se porventura o último inimigo nosso nos encontrar, porque segundo o pastor Cláudio Duarte, ele disse que nós estamos na fila da morte. E quando chamar a nossa senha, 20, passa aí, passa na minha frente aí, eu ainda tenho umas coisas para resolver aqui. Estou esperando um negócio para chegar aí. Pode ir. Não funciona assim. Não é verdade? Chamou, acabou. Infelizmente é assim que o Senhor fez. Amém? Então, a morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado. O texto de Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Se hoje você morrer, para onde vai a sua alma? Eu pulei um aqui que eu vi agora. Segunda coisa que Paulo disse: regresso, Cristo vai voltar. A nossa esperança de vida após a morte, ela se baseia no retorno de Cristo. É por causa de Cristo que nós não precisamos temer a morte, porque Cristo nos
deu vida, vida eterna. E Paulo ele usa o verbo dormir para se referir aos cristãos que faleceram. Ele não diz que a alma dorme quando nós morremos. Ele deixa claro que a alma do cristão vai para junto do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Então a nossa alma, ela vai para junto de Cristo. Não é a alma que dorme, mas o corpo que dorme. Então a gente vai orar agora, porque a volta de Cristo é um consolo em meio à tristeza quando alguém morre. Uma das coisas mais difíceis para uma pessoa, para um pastor, pelo menos no meu caso, é uma situação que eu não gosto de falar, mas a gente tem que falar, é falar em velório. É a coisa mais difícil de você falar, pelo menos eu acho, muito difícil. É muito difícil você ir lá e falar o que está na Bíblia, porque às vezes a pessoa que perdeu alguém, ela não vai entender. Ela não vai compreender e aceitar aquilo na hora. Mas é o que está na Bíblia. Tem um texto em Isaías, se eu não me engano, Isaías 54 ou 64. 57. Obrigado. Isaías 57. Ninguém vai morrer por agora, não. Não preocupa não. Viu? Só, eu espero que morra só a sua carne, só a nossa carne. A Laura falou para minha esposa assim: mãe, meu pai fica falando nesses trem aí de morte, eu fico com medo. Laura é minha filha, mas está na Bíblia, se está na Bíblia tem que ser pregado. Isaías 57. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso. Vou ler de novo. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Amém? Então esse é o nosso consolo, que quando Cristo voltar, nós o encontraremos, o veremos como Ele é e estaremos com Ele eternamente. Fique de pé, por gentileza. Amém? Então, se você tinha questionamentos sobre o que acontecia, hoje eu espero que você tenha entendido pelo menos um pouquinho de que a sepultura para mim e para você, ela não é o ponto final. Amém? Nós encontraremos com o Senhor e nessa oração nós vamos orar e dizer: Maranata, volta Jesus, volta logo. Amém? Nessa oração você vai orar e vai dizer: Jesus, volta logo. Amém? Lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter angústia, não vai ter conta para pagar, não vai ter sofrimento. Amém? É paz, tranquilidade, reinaremos e adoraremos com o Senhor. Então, se você está angustiado, preocupado com alguma coisa, esqueça isso, ore ao Senhor, porque Ele vai consolar a sua alma com essa mensagem de que Ele há de voltar. Ele foi preparar um lugar para você. Amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos e te bendizemos, pois entendemos hoje que a morte não é o último estágio da vida do homem. Entendemos que não existe purgatório, reencarnação. Ao homem está, ó Deus, ordenado morrer uma vez e após isso o julgamento. Em nome de Jesus, que o Senhor venha consolar a nossa alma. Ó Deus, venha trazer esperança em nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, ter a expectativa, o desejo de que o Senhor vai voltar. Ó Deus, porque muitas vezes nós nos preocupamos só com as coisas deste mundo. Ó Deus, em nome de Jesus. E muitas vezes deixamos de buscar as coisas que têm maior importância. Não nos preocupamos com a eternidade. Vivemos, ó Deus, como se fosse esse mundo
sua família. Rasgue o seu coração diante de Deus. Ore para que eles possam conhecer a verdade de Deus, porque quem sabe estão enganados como nós outrora estávamos. E nós sabemos que Cristo vai voltar, e por saber que Ele vai ressuscitar os que estão mortos e vai arrebatar aqueles que estiveram vivos, é um fato. Nós temos que orar e temos que dizer: Senhor, que eu não vá para o céu sozinho. Amém? Que eu não vá para o céu sozinho. Não ore só aqui, jejue pela sua família, porque o diabo, inimigo da nossa alma, ele ruge como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Ele precisa só de uma brechinha, e nós sabemos que muitos às vezes, familiares e amigos nossos dão brecha, e nós temos que orar por eles. Amém?